Meus queridos irmãos, a Bíblia toda começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma linguagem poética, muito bonita. E depois vai se desdobrando o livro do Gênesis, que é o livro dos princípios, é o livro da criação, falando sobre a criação. No versículo 27 do capítulo 1, ele vai dizer: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No capítulo 2, versículo 7, vai dizer: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E no versículo 18, ele vai dizer: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que ele seja idônea. E segue o livro da criação. A pergunta é: você crê nisso? Você crê de fato nisso? Ou você crê que o homem é um produto da evolução? De quê? Produto de quê? Evoluiu de onde? A partir de que animal? Ou de que protozoário? Ou de que ameba? De onde veio? O que você crê? Você aceita a teoria do evolucionismo? Se você acredita, a pergunta é: você veio de quem? Ou de onde? Ou como você chegou aqui? Você crê que depois de você passar por essa vida, chegar no último momento? Sim, porque todos nós vamos chegar, essa é a certeza que todos nós temos. Não queremos pensar nisso, nos recusamos a pensar, até mesmo porque o sábio Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e esse desejo de viver eternamente aqui faz com que nós não pensemos nesse dia fatídico, quando chegará o último dia, mas que todos vão. Isso vai me lembrar uma história interessante, verdadeira. Eu conheço os personagens. Um grande pregador da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em São Paulo, foi pregar numa igreja do interior de onde ele era, lá numa cidade de São Paulo. E lá estava a igreja onde ele foi criado, tinha a família toda. Ele foi pregar lá. E ele tem um discurso muito bonito, uma palavra muito fácil. Tinha, que Deus já o levou. E ele começou, ele tomou como tema: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Ele começou a discorrer o seu sermão justamente em cima disso. Ele começou a falar dos grandes generais da humanidade e terminava sempre dizendo: e onde eles estão? Estão reduzidos ao pó. Porque o pó volta à terra. Depois ele começou a discorrer sobre os grandes romancistas, os grandes poetas, os grandes escritores, só gente famosa, só gente importante. E toda vez que ele terminava, dizia: e onde estão essas pessoas? Olhava para a igreja e dizia: reduziram ao pó. E depois daquela verbosidade dele, daquele discurso muito bonito, daquele sermão bonito, ele terminou e disse: agora eu vou pedir ao tio fulano, era o tio dele na igreja, que faça uma oração. Aí o tio se levantou e disse:
Oh Deus, tem piedade desse pozinho aqui, dessa poeirada toda aqui, Senhor, tem. Mas essa é a realidade bíblica. Eu quero falar um pouco, eu disse ontem no conselho, que não é sermão de carapuça, porque sermão é para mim, é para cada um aqui. Só gostaria que você prestasse atenção a esse sermão. Porque foi o sermão que Deus me deu a partir da terça-feira passada. Geralmente eu começo pensando que eu vou pregar na igreja na terça-feira. Segunda-feira é o dia sabático. E foi esse texto que Deus me deu. Eu comecei a trabalhar nele. E comecei a pensar. Às vezes eu me deito lá numa rede e minha esposa pensa que eu estou descansando, eu estou trabalhando, pensando. Minha cabeça está a mil, pensando no sermão. Até hoje à tarde era pensando e orando, pensando e orando. Penso no que eu vou dizer, muita coisa eu vou esquecer, certamente. E vou orando pelo sermão. E é interessante porque eu queria falar um pouco sobre essa realidade tremenda da nossa vida. Depois dessa criação tão bonita, dessa narrativa bonita do Gênesis, até numa linguagem antropomórfica. Essa palavra tão usada aqui na igreja por alguns pregadores, de vez em quando eu já usei também, que é uma linguagem divina humana. Divina humana. Como dizia o professor Neumann, aprenda hebraico, senão como é que você vai falar com Deus? Eu dizia, ô professor, mas Deus não é poliglota, ele vai entender meu português. Mas nessa linguagem antropomórfica, algumas figuras de linguagem, algumas parábolas, algumas partes que até alguns teólogos modernos chamam de mitologia. Diz que nós devemos desmitologizar a Bíblia, alguns textos que eles não acreditam. Mas a pergunta é que a Bíblia está conosco. Então, quem somos nós neste mundo? Quem é você neste mundo? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel neste mundo da criação divina? E a primeira coisa que eu quero colocar aqui, por favor, preste atenção, é que quando Deus nos criou, Ele não criou apenas semelhante a Ele. Ele nos criou também semelhante a muitos animais. Veja que a maioria dos animais, exceção daqueles que são unicelulares, que apenas comem e respiram, desse tipo aqui. Mas eles têm carne como nós temos, tem sangue como nós temos, tem pele como nós temos, tem miocárdio como nós temos, tem pericárdio como nós temos, tem aparelho digestivo, tem aparelho respiratório, tem aparelho circulatório. Ou seja que, se você tirar essa parte que vamos fazer depois, da parte consciente, racional, nós somos o quê? Animais. Nós somos animais.
Existe uma coisa animalesca em nós, semelhante aos animais. Quem já teve a oportunidade, como eu tive, quando adolescente e jovem, morando no interior, de ver matar porco e bode e carneiro e outras coisas. E desses animais, alguns deles tirar o couro do porco, a gente não tira couro, apenas vai despelar. E depois você abrir os animais, e você abre. E quem já teve essa oportunidade depois, como eu tive também, de ver abrir o ser humano, e você olhar as vísceras internas, você vê que há semelhança. E vocês sabem que já foi feito transplante de coração do porco para o homem. Se você abrir a cabeça de determinados animais e ver o cérebro, você vai ver que é semelhante ao cérebro humano. E se você pegar o cérebro de alguns animais e colocar ao lado do cérebro humano, você não vai ver nenhuma diferença aparente. É preciso saber algumas coisas. E se fizeram os testes em alguns animais, como foram feitos testes nos homens, acompanhem as atrocidades da guerra, das guerras, as atrocidades, fizeram com que se desenvolvesse a questão científica no homem, abrir o ser humano na guerra, abrir vivo, abrir a cabeça vivo, vamos só morrer depois, abrir a cabeça vivo, e pegar um estilete, e ficar tocando no cérebro. Miguel foi um deles. E é a partir dessas experiências das atrocidades que nós temos tanta coisa evoluída. Saber que tocando em tal lugar do cérebro, você vai movimentar a perna esquerda. E se for do lado esquerdo, você vai movimentar a perna direita. E o braço direito. E se tocar em outro nervo lá no cérebro, você vai movimentar os olhos. E as atrocidades irracionais fizeram com que a ciência se desenvolvesse, especialmente na psicologia, na psicanálise, na medicina como um todo, a partir de atrocidades. Se você fizer esses mesmos testes nos animais irracionais, você vai ter as mesmas reações. Tocam no cérebro em tal lugar, movimentam a perna, aumenta o outro, aumenta o braço, aumenta o olho, etc. Então, qual é a diferença entre nós como animais? Nenhuma. Nenhuma. Determinadas comidas da alimentação serve para todo tipo de animal, inclusive para o homem também. Nós fomos inventando outras coisas melhorando e até piorando. A gente come açúcar, os animais não comem açúcar, vivem bem melhor. Bem melhor. Você pegar, por exemplo, o porco, é o animal mais inteligente depois do homem. Sabiam disso? É o mais inteligente. Mas ele não olha para o céu. Porque tem a cabeça voltada para a terra. Mas se você pegar o símio, o macaco, cortar a cauda e ele ficar em pé, é o animal mais parecido com o ser humano. Porque há alguns seres humanos que a gente pensa mesmo que não são descendentes do macaco. Macacos é que são descendentes deles. São horríveis. Falando numa universidade, numa conferência, escritor
Ariano Suassuna está no YouTube, vocês podem ver. Alguém fez uma pergunta sobre essa questão da evolução, teoria da evolução, perguntando, inclusive, se ele crê em Deus. Ele disse: se eu não cresce em Deus, a vida não tem sentido. Aí ele pegou uma pasta que ele sempre andava com ela e tirou um pegador. Você pode ver depois no YouTube, pegou um pegador de roupa. Aí olhou e disse assim para os estudantes, para os professores, e disse: o homem que inventou isso aqui é um gênio. Isso é 2 pedaços de pau, um tabuzinho, com um arame e 2 furos. Ele disse: entregue o arame e a madeira para um macaco, ele vai ter bilhões de anos, não faz isso aí. Não faz isso aí. Mas fisicamente é que mais se aproxima do ser humano. Os animais agem por instinto. Nós, muitas vezes, agimos também por instinto. Existem os animais, os predadores. Preste bem atenção. Mas um leão mata o animal, come a parte que sacia a sua fome e deixa o restante. Vem outros animais, come aquele resto. E quando já apodrece, vem os animais de rapina e faz a limpeza. Todo mundo sabe disso. Eu fui aquela praia muito famosa aqui 2 vezes, Fernando Noronha, 2 vezes. Conversei com pescadores. Disseram: aqui um tubarão nunca atacou ninguém. Eu disse: mas não há uma história de um que atacou? Eu disse: não, ele não atacou, ele foi atacado. Os mergulhadores, a gente passa, tá aquele tubarão enorme, parado, a gente passa, ele não se mexe. Não se mexe. A gente vai para lá mergulhando, passa para cá, ele não se mexe, não ataca. Agora, foram bulir com ele, tirar fotografia, foi certamente pedir ao tubarão para fazer pose, né? Ele atacou. Os tubarões aqui, piedade, atacam. Por quê? Coitado, não tem o que comer. Ele vem pertinho para ver se arruma alguma coisa. Viu uma perna de uma pessoa nadando, vai lá. Age por instinto para saciar a fome. Até mesmo o escorpião, se você não estiver bolindo com ele, ele passa por cima de sua perna e não ferroa você. Mas se você for bolir, ele ferroa. Um animal, um cãozinho, você faz carinho nele e está tudo bem. Comece a bolir com ele. Daqui a pouco ele perde a paciência, ele morde. Instinto de defesa. A Bíblia diz que nós deveríamos ser prudentes como as serpentes. Quem viveu no interior, como eu vivi, dificilmente você encontra uma serpente andando em linha reta na estrada. Ela atravessa. Ela só fica parada em época de frio, quando tem sol, ela sai para se esquentar um pouco. Mas se você passar por onde, ela não lhe ataca. Não é instinto dela chegar e lhe atacar. Preste atenção, porque eu vou chegar lá para essa mensagem dessa noite. Eles matam para saciar a fome. Se reproduzem por instinto, que é da própria natureza, a reprodução. Os animais não se reúnem uns com os outros e arquitetam planos para prejudicar, atacar ou matar uns aos outros. Um boi nunca arromba uma cerca, chamando os demais e dizendo: olha, vamos lá e vamos arrombar aquela cerca.
Ele vai sozinho, porque quer o pasto do vizinho, ou por outras coisas. Mas ele não se junta com os outros para dizer, vamos lá arrombar aquela cerca, senão não tinha cerca que aguentasse, que suportasse. Eles nunca se reúnem e arquitetam planos para matar os outros, ou para prejudicar os outros. Muito pouco traçam planos de ação para melhorar mesmo, ou para piorar o ambiente. O nosso ambiente aqui está ruim, a não ser nas fábulas. Nas fábulas, sim. Mas as fábulas são linguagem usada pelos homens para que os animais façam isso. Mas eles não fazem. Só fazem na linguagem das fábulas. É a revolução dos bichos, vocês podem ler sobre isso. Dos porcos ou de outros. Existe fábula sobre isso. Os animais não agem pelo conceito de moral, nem pelo conceito de ética, e muito menos pelo conceito de religião. Eles são animais. E nós somos animais. Se você não tivesse sido educado, tivesse vivido como animais, você seria igual a um animal. Quando era que você ia saber a noção de direito, do certo, do errado, do mal e do bem? Se alguém nunca tivesse falado com você sobre isso, seu pai nunca tivesse falado, não tivesse seus amigos, não tivesse a escola, como você agiria? Como seria você? Os animais não cometem crimes dolosos. O que é um crime doloso? É o crime que tem a intenção de prejudicar, de matar, intencional. Porque ele não planeja execuções. Pode até matar. Um primo meu morreu de um coice de um cavalo. A força que tem um coice de cavalo você não pode avaliar. Mata. De um boi, mata também. Um touro, um boi pode lhe matar brincando. Simplesmente ele movimenta a cabeça, talvez para passar o chifre na sua barriga, na hora que passa, ele mata. Mas o animal não tem intenção de lhe matar. Nenhuma. Os animais não fazem guerra de conquistas. Não caluniam. Não difamam uns aos outros. Assim são os animais. Carnívoros, os peixes, os quadrúpedes, os bípedes, os que andam, os que rastejam, os que nadam, os que voam. Então a primeira coisa que Deus nos fez foi semelhantes aos animais. Mas Deus nos fez diferentes. Ele fez os homens, animais racionais. Presta atenção. Está aqui no texto. Foi Deus que nos fez. Foi Deus que nos criou. E a Bíblia diz que nós somos coroa da criação, que Ele coroou tudo fazendo o homem. Coroou tudo fazendo o homem. Essa é a grande diferença. Raciocínio, inteligência, lógica, conhecimento, que os animais não têm. Você já viu alguém diplomar um animal? Você sabe qual é o animal que chama o professor? É o jumento. É tudo a brincadeira. É isso, é a desgraça que é o professor, coitado. Quando Deus colocou a inteligência em nós, o raciocínio em nós, a lógica em nós, é para que nós soubéssemos fazer a diferença entre o que é ruim e o que é bom. E que tivéssemos um conceito de moral, de ética, de religião, de organização, e passássemos com a nossa inteligência, com a nossa capacidade,
dominar os animais. Salmo 8. Salmo 8. Assim o homem tornou-se a coroa da criação para dominar todos os animais que Deus tinha criado. Mas os homens, nós os homens, investimos bilhões de dólares em remédios para a cura de muitas doenças. Você não pode imaginar quantos bilhões foram investidos só para essa tal de Covid, essa desgraça de Covid. Mas o homem investe também bilhões de dólares para inventar armas para matar. E essas armas que ele gastou bilhões de dólares numa guerra. Depois, essas pessoas feridas, quando não morrem, vão para os hospitais para amputar pernas e braços e tudo. Daqueles bilhões que o homem gastou para remédio e para hospitais. Veja onde está nosso raciocínio, onde está a nossa lógica. Aí eu pergunto, é lógico? Tem razão de ser? Os homens, pela capacidade que Deus deu, amam, perdoam, fazem amigos, se organizam racionalmente, fabricam carros e casas o necessário para si, organizam indústrias, comercializam, compram e vendem, criam filhos e educam e fazem amigos. Que maravilha! Mas os mesmos homens mentem, armam, invejam, prejudicam, matam, roubam, estupram, formam quadrilhas, se corrompem, transformam amigos em inimigos, mentem, traem. São diferentes dos animais. Paulo escrevendo diz: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Que imagem! Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles já têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desobedeceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, 9 a 18. E tudo isso fazemos usando a nossa razão, a nossa inteligência. Pensando, fazemos de caso pensado. Eles não apenas se defendem, eles atacam mesmo. E formam um bando. As quadrilhas. A insegurança em várias cidades do país, inclusive em nossa cidade. A insegurança em lugares que você não entra. Vocês pensam que aqui em Olinda tem lugar que você não entra se não pedir licença. As marginais. Recife também, em alguns outros lugares. Você tem que pedir licença, senão você não entra. Agimos pior do que os racionais. E a maioria dessas coisas dolosamente arquitetadas. Arquitetamos. Você sabe que, se fosse falar aqui sobre o crime, sobre o direito penal, por exemplo, agir em violenta emoção,
que os advogados usam muito isso quando estão defendendo o criminoso. Ele agiu por violenta emoção. É uma das atenuantes da criminalidade. Não isenta, mas atenua. Só que um indivíduo que brigou, que foi insultado, não sei o quê, sai dali, vai para casa, pega um revólver, volta e mata. Ele não agiu por violenta emoção. A lei não aceita. Porque enquanto você foi e voltou, você tem tempo para pensar. Não existe violenta emoção quando você teve tempo e você arquitetou. Quando é que nós vamos matá-lo? Tal hora, em tal lugar, assim, 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 escondido, etc, etc, etc. Nós arquitetamos. Por quê? Porque nós usamos a racionalidade que Deus nos deu. Nós usamos a inteligência que Deus nos deu. Para quê? Para fazer o mal. Para fazer o mal. Agimos pior do que os irracionais. Mas nós somos seres humanos. Seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Que maravilha! Que diferença! Nós somos apenas animais. Nós somos animais racionais. Para viver com razão. Mas fazemos tudo isso. E agora tem mais. Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Você já pensou nisso? Você é imagem e semelhança de Deus. Imagem aqui não está dizendo que Deus é parecido com você. Ou que você é parecido com Deus. Mesmo porque nós não sabemos qual é a aparência de Deus. O nosso catecismo diz que Deus é um espírito que não tem corpo como os homens. É que em nossa imagem, tudo que nós pensamos é em termos tridimensionais. Tudo em termos de imagem. Mas se a Bíblia diz que, aliás, se nosso catecismo, a nossa doutrina afirma que é um espírito que não tem corpo como os homens, a pergunta é: quando Moisés quis ver a Deus, Moisés falar com Deus face a face, mas ele já viu Deus. Não, você vai me ver pelas costas. Ou Moisés, Elias, vê pelas costas. E Deus tem costas? Pergunta a você, Deus tem costas? Como é que um ser onisciente, onipresente, tem costas? Gerhard von Raden é um grande teólogo alemão que escreveu uma teologia do Velho Testamento, e ele diz lá nessa teologia do Velho Testamento: quando o povo de Deus quis fazer uma forma de Deus, visto que todos os deuses tinham forma, todos eles, então eles inventaram um monstro com olhos por todos os lados. Já pensou? Imagina. Por quê? Porque só nisso podia ser onisciência, ver tudo ao mesmo tempo, todo ao mesmo tempo. E mais do que o olho da águia, que você tem um foco. A águia tem vários. Como é que Deus é onisciente e tem costas? Mais uma vez é aquela linguagem que eu falei, a linguagem antropomórfica. Antropomórfica. É a maneira de Deus se revelar a cada um de nós. Como é Deus? Como é esse Espírito que não tem corpo? Como é o Senhor Jesus? Ah, como eu gosto daquele hino, o rosto de Cristo. Aquele hino me emociona, especialmente depende de quem canta. Se for Messias, me emociona. Se for eu, até eu me perco. Queria ver o seu rosto, saber como ele era. Que era muito lindo. O rosto de Cristo.
inspirava fé, também confiança. Mas é essa a figura? O Cristo ressurreto tinha uma figura do próprio Cristo, a tal ponto que as mulheres o reconheceram, os discípulos o reconheceram. Mas como é Cristo hoje? Você sabia como é Cristo hoje? Você sabe como é Cristo hoje? Bem, abre Apocalipse. Porque se ele aparecer a você, você vai sair correndo. Viu? Tem alguns textos aí interessantes sobre essa personificação de Cristo hoje. Veja no primeiro capítulo, logo no início, o versículo 9, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí ele vai descrever. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze, polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. É uma da descrição. Mas se você for um pouco mais adiante, no capítulo, aliás, no versículo 19, o versículo 19 diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que não são, que haverão de acontecer. Vamos ao capítulo 11, 18. Novamente uma... Deixa eu ver se está certo aqui. 19, 11. É o livro do Apocalipse que fala novamente sobre Cristo, quem é Ele, como é Ele. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguindo os exércitos que há no céu, montando cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é a narrativa. Como é Deus? Isso é a figura de Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, mas como é Deus? Deus nunca se mostrou a ninguém. Mas Deus é fogo consumidor. Mas Deus é força. Mas Deus é criador. Mas Deus é mantenedor. Existem as teofanias e as cristofanias na Bíblia que falam a esse respeito. Mas quem é Deus?
E nós somos seres que refletem imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, deveríamos viver diferente. Ter um comportamento diferente. Uma vida diferente. Há muitos anos houve um congresso em Brasília, especialmente para jovens. Há muitos anos. Minha filha foi a esse congresso. Devia ter na época 16, 17 anos. E o tema era jovens diferentes para fazer diferença no mundo. Crentes são pessoas diferentes para fazer diferença no mundo. Nós dessa igreja somos diferentes para fazer diferença aqui e no mundo. Nós não podemos agir como os outros agem. Nós não podemos agir como os malfeitores agem. Nós não podemos agir como os marginais agem. Nós não podemos agir como os homens sem Deus agem. É pecado contra Deus. Estamos negando a Deus. Ao Deus Todo-Poderoso. A imagem e semelhança de Deus em nós não está em nossa figura, em nossa aparência. Está dentro de cada um de nós. Reverendo Dr. Carlos Alberto, médico, está aposentado, sabe, pelas doenças que o atingiram, ele quase morre. Teve que deixar o pastorado e deixar a medicina também. Grande médico, cirurgião, professor da universidade. Um dia um aluno dele disse: professor, doutor fulano de tal, isso na aula. Diz que já abriu muita gente e nunca encontrou a alma. Carlos Alberto, homem crente, um dos melhores pregadores na época, leigo, que eu já ouvi, depois foi ordenado pastor, gritou na mesma hora: graças a Deus, meu filho, que eu também já abri muita gente, que eu sou cirurgião, e nunca encontrei a alma, porque se eu tivesse encontrado a minha Bíblia, eu teria que rasgar. Graças a Deus por isso. A nossa fé não está em palavras, mas em ação. Nossa vida espiritual deve estar em ação. Não ensine a perdoar se você não perdoa. Você está mentindo a Deus. Não diga que as pessoas não devem fazer certas coisas que você faz. Você está pecando contra Deus. Não faça isso. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Deus me conhece. Ah, como me conhece? Ele conhece cada um aqui. Sabe o que você pensa, sabe o que você faz, sabe o que você diz. Se você pensar nisso, talvez você... Meu Deus, como é que é? É? Mas é assim. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Onde está seu cristianismo e o meu cristianismo e o nosso cristianismo? Onde está o nosso temor a Deus? Será que eu, com esse conhecimento e raciocínio que eu tenho, ser um homem racional, eu vou agir como os animais agem, eles sem culpa, eles sem dolo, mas eu com toda a culpa, com todo o dolo, não justifica diante de Deus? Se eu agir. E se eu, com raciocínio, e eu com a razão e com o conhecimento, se eu fizer, eu não desculpo diante de Deus, porque eu estou usando dolo.
Eu sei o que é errado, eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Estou arquitetando. Que narrativa bonita é essa que Deus nos fez, que Deus nos criou. As suas mãos, de Jó, me plasmaram. Fala de plasma. Me plasmaram. Me fizeram. O salmista, no Salmo 23, fala sobre isso também. Começa com aquela linda expressão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí vai recitando aquele poema lindo, que tem gente que quando recita até chora, mas também chora como mata alguém, lágrima de crocodilo. Onde está nosso cristianismo? Onde está a nossa fé? Será que a nossa fé está em conhecer a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não sei. Eu já li tantas que nem me lembro mais. Já tem um bocado de Bíblias em casa que eu vou lendo, vou deixando lá, porque eu vou lendo, vou riscando, vou lendo, vou riscando. Quando termina, eu tenho que comprar uma outra Bíblia. Aí vou ler e digo: eu já li isso? Que essa passagem eu já li. Aí vou pegar outra, já li, está riscada, mas que me chama a atenção de novo. Várias vezes, várias Bíblias tem lá guardadas que eu já li. Mas isso é conhecer a Deus? Não. Isso é conhecer a Bíblia de Deus. Ser cristão não é conhecer a Bíblia de Deus? É? Não. Mas ser cristão é conhecer o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. Você não adianta você dizer não matarás, você mata. Mas eu nunca tirei a vida de ninguém. Talvez, nunca tenha tirado. Você talvez já matou a dignidade de alguém, ou a moral de alguém. Matou do mesmo jeito. Essa foi uma grande lição que eu aprendi com o professor Neumann. Ensinando exegese do hebraico, disse: a palavra não matarás, lá dos 10 mandamentos, tem 10 sentidos. 10. E um deles é: se você fizer alguma coisa contra seu irmão, a tal ponto que mate a sua dignidade, a sua motivação de vida, tal, etc. Aí você está matando o irmão. Está sendo assassino do irmão. E eu? E você? Na vida? Quantas vezes, talvez, tenhamos feito isso? O texto bíblico está aqui. Salmo 139, que depois do Salmo 23, é o meu salmo predileto. Depois do Salmo 23, que é o salmo predileto de todo mundo, né? Todo crente. Está aqui. Aí o versículo 17, que nós não lemos, vai dizer: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Quem é seu Deus? Quem é o Deus que você serve? O Deus que você acostumou a servir? É esse Deus? Ou que você tem prazer na lei do Senhor? Na sua lei observa de dia e de noite. Aquele Deus que você não vê, mas que você sente em sua vida. Que você tem certeza da existência dele. Que você tem certeza que ele está cuidando de você. Que ele está de olho também em você. Você não sentiu alguma vez Deus dizendo: meu filho, olha a minha palavra. Meu filho, tira o teu olhar de tal lugar e olha para a minha palavra. Meu filho, observa meus mandamentos.
Meu filho, observe a minha lei. Meu filho, haja como meu filho. Eu vou concluir. E essa palavra é boa, concluir, né? Você sabe qual é uma das grandes definições do Senhor Jesus? Como ele é definido na Bíblia? Lê Atos. Um homem que passou a vida fazendo um bem. Quem é fulano? Quem é cicrano? É uma pessoa de bem que faz o bem. É uma pessoa crente que teme ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, ele é uma pessoa sábia. Deus lhes abençoe.